Iluminação. Aí, boa noite, gurizada. Então, hoje é aquela live que todo marombeiro estava esperando, que é a live sobre supino. Então, todo mundo que gosta aí tá feliz hoje. Normalmente a galera gosta muito mais do supino do que do agachamento e do terra, então vamos deixar a galera feliz e vamos fazer um monte de controvérsias hoje também. Beleza? Então, eu tenho algumas perguntas que a galera mandou aqui e eu tenho também alguns tópicos que eu vou relacionar da importância, por exemplo, de levantamentos terras, agachamento, mobilidade, flexibilidade, estabilidade com o supino e a performance no supino. Beleza? Esse é o tema da nossa live de hoje. Dedicado a todos os marombeiros de plantão que estão por aí. Minha esposa adora um supino, né? Adora treinar superiores, então vai adorar essa também. Galera, vamos lá. Recapitulando então, evento Personal Trainer de Elite aí para todos os professores que estão acompanhando. Vai acontecer do dia 22 ao dia 26, vão ser 3 lives. Uma sobre agachamento, uma sobre supinos, uma sobre terra e sobre, em geral, aspectos gerais sobre tudo que deve ser vencido, mitos sobre isso, o que o pessoal faz de errado, o que o pessoal faz de certo, o que eu considero ideal para iniciar a parte didática desses movimentos e aplicar para entregar muito mais resultado para os alunos com o menor risco de lesão possível em todos os aspectos, em todos os treinos, em todos os objetivos, tendo essa base do treinamento físico. Então, o evento é online, gratuito, o link de inscrição está na minha bio. Assim como eu fiz, acho que ontem, eu vou colocar um storyzinho com o link da inscrição. Faz lá a inscrição no link, vai receber o e-mail, tem o link do grupo do WhatsApp também lá no link para se inscrever e receber os PDFs do material de apoio que a gente vai utilizar durante as lives, beleza? Durante o evento inteiro. Então, para quem é novo aí, meu nome é Matheus Morgado, eu sou profissional de educação física, graduado pela PUC-RS, sou especialista em movimento, então minhas pós, elas são todas, quase todas pelo menos, né, a maior parte, a parte que eu uso mais direcionada à biomecânica, cinesiologia. Trabalho principalmente com reabilitação neuromuscular e com performance esportiva, não só com isso, mas principalmente. E aqui o espaço é a minha academia, meu centro de treinamento, Morgado Barbell Lab, em São Paulo, Pinheiros, aonde eu gravo os conteúdos que vocês veem aí no Insta e no YouTube, dou os meus cursos, gravo os cursos e atendo os meus atletas e a minha equipe atende o público em geral aí da região. Então, vamos começar a live para não ficar enrolando muito, essas apresentações demoram muito, eu não paro nunca de falar. Supino. Então, vamos inicialmente... Nem perguntei se o som tá bom, mas se ninguém reclamou ainda, porque o som tá bom, né? Vamos começar então com a parte de posicionamento do supino. Galera, supino não é só deitar no banco e empurrar o peso, tá? Então, uma parte aí, uma pergunta que eu recebo com frequência quando eu posto nos stories, porque no vídeo, no feed e tal, eu normalmente corto, né? Mas a galera me pergunta muito por que eu me posiciono em pé no banco quando eu posto nos stories e depois eu deito e me posiciono com as costas em relação à barra. Então, galera, para surpresa de muitos, para a grande maioria, acredito eu, uma das principais partes da preparação para tu conseguir fazer um bom supino é o posicionamento no banco. E quer queiram ou não vocês acreditarem, o posicionamento dos pés em relação à distância da barra é fundamental para tu conseguir estabilizar o movimento. E o movimento do supino não começa pelo peitoral, não começa pelos ombros, não começa pelo tríceps, não começa pelas mãos empurrando a barra. Começa pelos pés. Sim, pelos pés. Se os teus pés não estiverem bem posicionados em um ângulo adequado no solo, com a pressão adequada nas partes adequadas dos pés, vocês vão perder muita performance, muita força, muita estabilidade
muito resultado, consequentemente, e aumenta consideravelmente o risco de lesão. Então, como praticamente todos os exercícios, tu vai fazer força para estabilizar pressionando o solo com os pés. E a força que tu faz com os pés contra o solo é que vão gerar a transferência de força e a principal parte de transferência de força, não toda, mas a principal parte de transferência de força, e praticamente toda a estabilização vai vir dessa pressão. Então, se os teus pés estiverem muito para frente, muito para trás, muito afastados, muito juntos, para a tua biomecânica, é óbvio, isso tem variações, e tu não conseguir colocar a pressão adequada nos pés para ativar os músculos certos durante o posicionamento e a execução, vocês vão deixar de transferir muita força para a barra e o corpo vai se movimentar no banco e isso vai fazer com que vocês percam muita estabilidade. E toda a instabilidade, toda a parte de vibração, toda a parte de movimento articular, muscular, que vocês fazem durante a transferência de força em qualquer exercício, dissipa a força, gera vibração e, além de perder performance nessa vibração e nessa dissipação de força, vocês geram instabilidade nas contrações musculares, geram instabilidade na articulação e, consequentemente, aumenta muito o risco de lesão. Então, tá, é que eu coloquei longe e depois afasta, beleza. Tá muito longe, né? Eu pensei nos pés, quando der tempo de mostrar a prática, para mostrar o posicionamento, mas beleza, depois a gente bota. É que eu não sabia se ia chegar. Tá bom agora? Beleza. Melhorou até a imagem agora. Ah, então tá bom. Então, galera, esse posicionamento dos pés é muito importante. E depois que vocês... É óbvio que tu não vai chegar e tu vai descobrir qual é o local que tu tem que colocar os pés, aonde tu tem que estar posicionado no banco, sem nunca ter feito essa tentativa, essa experiência. Isso é literalmente tentativa e erro. Mas para vocês terem alguma noção, desse posicionamento, o ideal é que vocês se deitem no banco, posicionem o corpo em relação à barra e tentem ajustar os pés. E aí, como que vocês vão saber esse posicionamento de pé, aonde que é o ideal? Tem que ser uma posição que o pé inteiro, preferencialmente, fique em contato com o solo, que vocês consigam colocar mais pressão nos calcanhares e na lateral do pé, assim como no terra e no agachamento. Por quê? Porque colocando a pressão mais no calcanhar, vocês têm uma maior facilidade de ativação de glúteos, principalmente do máximo. E se vocês conseguirem colocar uma boa parte dessa pressão na lateral do pé também, fazendo força com os joelhos para fora e uma leve força de abdução do quadril, vocês vão conseguir estabilizar também através de uma facilitação da ativação dos glúteos médios. Por que que isso é importante? Porque no momento em que o glúteo máximo está contraído, o quadril não vai para cima e para baixo, tu não perde a tua lordose lombar, principalmente se tu contrair junto o teu abdômen. E no momento em que os glúteos médios estão contraídos, vocês também não sacodem de um lado para o outro. Então essa parte da pressão dos pés vai permitir que vocês consigam estabilizar o peso e fazer a transferência de força com muito mais estabilidade, ou seja, vocês dissipam muito menos força, ganham muito mais performance. Para vocês terem uma noção da diferença que isso pode dar, tem um atleta de powerlifting que veio fazer alguns treinos aqui e agora está fazendo consultoria com a gente, que é um cara que já fazia um supino de aproximadamente 150 quilos, tá? 150 quilos de supino, se não me engano era 152 quilos e meio de supino. Só da gente ver ele fazer algumas repetições e a gente fazer leves ajustes do posicionamento dos pés e das escápulas dele, ele passou de 152 quilos e meio para 167 quilos e meio de supino. Ou seja, um cara muito bem treinado, porque uma pessoa que supina competitivamente 152,5 kg não dá para chamar de destreinado. Então, um cara de intermediário para avançado, um cara bem treinado, ganhar aproximadamente 15 quilos de supino só fazendo o ajuste do posicionamento dos pés e das escápulas no banco,
vocês conseguem ver a diferença absurda que isso dá na hora de fazer essa transferência de força. Então, cara, é muito importante. Eu vou mostrar um pouco disso na prática no final, tá? Eu tenho que explicar a teoria para vocês entenderem o que eu estou fazendo, porque se eu só mostrar ou for mostrando, explicando, a maior parte da galera ou presta atenção no que eu estou falando ou presta atenção no que eu estou fazendo, e aí não dá legal, não fica bom. Então, esse é o principal ponto, o principal aspecto aí inicial, beleza? Então, se os pés não estiverem bem posicionados em relação ao banco, em relação à barra, vocês provavelmente vão perder muita transferência de força. Então, muito importante isso. Segundo ponto, o posicionamento, que eu falei que eu vou falar de polêmicas, então eu vou falar do posicionamento agora de quadril até escápulas, beleza? Eu vejo muito ainda a galera postando, muitos treinadores, muitos atletas, enfim, postando, fazendo conteúdo sobre a forma adequada de fazer o supino, e eu vejo muita gente falando para botar os pés em cima do banco. Cara, quando tu bota os pés em cima do banco, tu perde muita estabilidade, tu perde uma baita de uma base para fazer estabilização. É muito mais difícil estabilizar os pés em cima do banco do que no solo, principalmente se tu for um indivíduo grande, né? Se tu aluno for um cara grande, uma mulher grande ou larga, alguma coisa do gênero, vai ser muito difícil tu conseguir posicionar os pés do teu aluno no banco de uma forma eficiente. Então no solo é muito melhor. Ah, mas aí vai forçar a lombar. Aí é que entra essa parte importante que eu estou falando do adequado posicionamento dos pés e pressão dos pés no solo para que tu consiga contrair os glúteos. Então tu tem que entender o posicionamento para tu conseguir orientar o teu aluno a fazer a pressão no solo de forma que seja adequada para a melhor contração de glúteos possível para estabilizar a lombar. Como a gente sabe, glúteos são grandes estabilizadores do complexo lombopélvico, eles são fundamentais para isso. E aí logo depois, na sequência de glúteos, a gente tem o abdômen. Então, sim, tu tem que contrair o abdômen e fazer bracing. Por quê? De novo, se tu não tiver com bracing, não tiver com uma contração abdominal adequada, não tiver com uma grande pressão intraabdominal sendo feita, tu não vai conseguir estabilizar o tronco, tu vai ter vibração de novo, tu vai dissipar força, vai aumentar o risco de lesão do teu aluno. Então, saber orientar a posição dos pés, a contração dos glúteos, a contração do abdômen é fundamental. Se tu souber, e quem for acompanhando os conteúdos aqui, for acompanhar o evento, vai aprender porque eu vou ensinar, vai entender como fazer isso. Quando tu faz esse posicionamento adequado dos pés, e tu tem uma boa contração dos glúteos e tu consegue fazer um bracing de forma integrada com a contração dos glúteos, a tua lordose lombar vai ficar preservada. Quando a gente não está falando de supino competitivo, por exemplo, como no powerlifting, tu não necessariamente precisa fazer um arco. Tu pode manter a lordose lombar preservada, ou, dependendo do caso, tu pode fazer um pequeno arco lombar, se tu conseguir manter muito bem essa contração de glúteos e abdômen, para que tu consiga ganhar mais estabilização. Eu vou explicar por que agora no próximo passo, que é em relação às escápulas. Ou tu pode fazer um arco lombar realmente acentuado. Inclusive me mandaram mensagem hoje de um storyzinho que a gente postou na academia, que eu repostei no meu pessoal, de 3 moças fazendo supino, uma aluna minha esposa, que também é aluna minha, e a minha gerente, que também é aluna minha, fazendo supino. E aí perguntaram por que uma estava fazendo deitada, meio reta, né? Que era a minha aluna, e a minha esposa estava com um pequeno arco lombar, e a minha gerente, a professora, estava com um puta arco lombar acentuado pra caralho na hora do supino. Por isso, nível de treinamento, ajuste do posicionamento para uma maior ou menor facilidade da estabilização. E é óbvio que isso tem os poréns que eu vou entrar agora quando eu for falar do posicionamento das escápulas. Mas então, se tu posicionar o teu aluno de forma adequada, a lordose lombar vai estar preservada e ele não vai sentir dor na lombar e não vai forçar a lombar, desde que seja de forma adequada. Se colar a lombar, tu vai ter uma baita retificação da lordose lombar. E isso não vai ser bom. Ah, mas o meu aluno sente dor só de deitar no banco. Ele sente dor por 2 motivos. Ou porque ele não está com glúteo e abdômen contraídos de forma adequada,
ou porque ele está com alguma lesão aguda na lombar, alguma discopatia, provavelmente uma protusão, algum desgaste de disco intervertebral, alguma contratura ali em glúteo médio, glúteo máximo, eretor da coluna, quadrado lombar, psoas ilíaco, adutores, algo do gênero que está interferindo na estabilização do complexo lombopélvico e está causando essa dor. E ainda assim eu vou dizer para vocês que, na minha experiência, a esmagadora maioria dos alunos, mesmo os que têm algum tipo de discopatia, quando fazem o posicionamento adequado dos pés, joelhos, contração de glúteos e abdômen, eles não sentem a lombar. Então isso é muito importante. O que não pode é retificação, ou seja, colar a lombar no banco e perder a lordose lombar anatômica natural, assim como também tu não pode permitir uma hiperlordose, né, forçada, sem que tu esteja com os músculos todos contraindo para estabilizar. Porque se glúteos não estiverem contraídos e o abdômen não estiver contraído, e essa lordose lombar não estiver estabilizada e sem movimento, com o arco, com essa hiperlordose acentuada, tu vai ter a pressão toda na coluna, nas vértebras, nos discos intervertebrais. Isso não é legal. Porém, se glúteos e abdômen estiverem bem contraídos, isso não vai acontecer. Beleza? Então aí entra essa parte do arco lombar, em relação a quadril, que a gente já falou, e agora entrando na parte das escápulas. As escápulas, elas têm que estar em adução e depressão, sempre no supino. Então o que acontece? Que nem a gente já viu no terra, já viu o agachamento. As escápulas têm que estar em adução e depressão. Ou seja, os teus ombros têm que estar para trás e para baixo e as tuas escápulas têm que estar, as tuas escápulas devem estar unidas aqui e em depressão, deslocadas juntas e para baixo, adução e depressão, coladas e empurradas para baixo, encaixadas, como se estivesse tentando colocar as duas escápulas dentro dos bolsos de trás da bermuda. Então, isso aqui tem que acontecer. E eu vou explicar por quê. E aí eu vou explicar o arco lombar. Porque que ele é interessante em alguns casos. Então, se as tuas escápulas não estiverem em adução e depressão, tu vai ter movimento de ombro. E a gente não pode ter movimento da articulação do ombro em rotação, anteriorização, enfim, durante o movimento. Por quê? Porque tu tem uma posição ideal do movimento do húmero em relação ao acrômio e isso é diretamente dependente da estabilização da cintura escapular em relação à dissociação do movimento do ombro e do braço. Não entendi nada, beleza. Vamos lá. Tu tem o movimento do braço, tu tem o movimento do ombro e tu tem o movimento da escápula. Dissociação é tu conseguir movimentar um sem movimentar o outro. Então, tu tem que conseguir... Deixa eu virar de novo, que fica mais fácil de entender, né? Vocês têm que conseguir orientar o aluno de forma que ele consiga movimentar os braços no supino sem movimentar as escápulas e com os ombros paradinhos. Então é o braço que movimenta, não o ombro. Não o ombro e não a escápula. Então, quando tu faz o movimento do supino, não é isso que acontece. Tu não pode permitir que o teu aluno faça isso ou isso. Esse movimento tem que ser dissociado. Ombros e escápulas ficam no lugar e os braços movimentam a barra. Se o ombro movimenta, ele sai da posição adequada de estabilização, os manguitos vão ter que fazer uma força absurda, muito provavelmente
vai ter impacto húmero-acromial, ou seja, do osso do braço com o osso da escápula, que forma a articulação do ombro, e vai ter uma pressão articular em deslocamento muito desfavorável, que muito provavelmente a médio e longo prazo vai ou gerar uma lesão articular, ou ligamentar, ou em relação a tendões, ou ainda em relação ao que todo mundo fala o tempo inteiro, lesão do manguito rotador, por contratura, por rompimento, por, enfim, pinçamento ou 1 milhão de outras hipóteses que a gente tem de lesões dos músculos do manguito, que como a gente já viu, subescapular, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor, que fazem o ajuste fino da estabilização do ombro. Então, de novo, para aquela transferência de força que a gente quer ser estável, ter grande potência, grande força, transferência de força, e com mínimo de risco de lesão possível, ou seja, reduzindo o máximo possível o risco de lesão, tu vai ter que ter as escápulas em adução e depressão, firmes contra o banco, abdômen contraído, em expansão com grande pressão intraabdominal, ou seja, bracing, puxa o ar, contrai e expande o abdômen, aumentando a pressão intraabdominal com diafragma pressionando esse ar todo que a gente juntou para baixo contra o assoalho pélvico e o transverso do abdômen, assoalho pélvico e transverso do abdômen em contração, segurando toda essa tensão e esse aumento de pressão intraabdominal para que a tua lombar não movimente. Em conjunto com isso, tu tem os glúteos máximos e médios contraídos para que não haja movimento de anteroversão, retroversão e rotação do complexo lombopélvico para não gerar pressão na lombar. E tu vai ter, para sustentar essa contração dos glúteos, uma adequada pressão dos pés no chão. Então vocês entenderam por que eu sempre começo de baixo para cima? Pressiona o pé no chão, lateral e calcanhar no chão, bem firmes, com o pé todo bem posicionado, estabilizando. Pressão de rotação externa dos joelhos e quadril, para que tu tenha uma adequada contração de glúteos máximos e médios, que te permita colar o quadril no banco, aumentar a pressão intraabdominal através do bracing, contraindo o transverso do abdômen para segurar essa pressão, estabilizando junto com os glúteos todo o teu quadril, inclusive a lombar, para que a lordose lombar não se movimente, seja ela natural, leve arco ou grande arco lombar, e as escápulas em adução e depressão, pressionadas, escápulas e ombros contra o banco. A gente aperta o ombro com as escápulas e os ombros para que fique tudo colado no banco, e no momento em que tu fizer o saque da barra, a barra te empurra para baixo. Então ela é perpendicular, né, à cintura escapular e a lombar, ao quadril e ao complexo lombopélvico inteiro e praticamente todo o tronco, te impulsionando para baixo de forma que as tuas escápulas e ombros vão ser pressionados contra o banco e vão te fazer ficar estável junto com toda aquela força que tu está fazendo de pés, glúteos, abdômen e escápulas ali da cintura escapular inteira. E quando vocês fizerem o movimento, se vocês posicionarem bem o aluno de vocês, ele vai estar firme no banco, porque os pés estão firmes no banco e não deixam ele rotar, ou seja, não cai para os lados. Glúteos estão contraídos e o quadril não vai nem para cima, nem para baixo, nem de um lado, nem para o outro. Abdômen está 100% estável, contraído, pressionando e aumentando essa estabilização da lombar. Os ombros e as escápulas estão em adução e depressão, para trás e para baixo, unidas as escápulas contra o banco. E o peso da barra está impulsionando tudo isso para baixo contra o banco. Quando tu empurra a barra, nada mexe. Então, no momento que o teu aluno fizer a fase concêntrica, nenhum músculo vai movimentar, o corpo vai ficar estático. Na fase excêntrica, aumentando as ênfases dessas contrações para a estabilidade. Na hora da fase concêntrica, empurrando a barra, aumentando essas pressões todas para estabilizar a transferência de força. Ah, mas tu não falou do arco. Vamos falar do arco. Quanto maior o arco lombar, mais difícil de estabilizar, mais forte tem que ser a contração, melhor tem que ser o posicionamento, mais ar, mais forte e estável e contínuo tem que ser o bracing,
para a estabilização do complexo lombopélvico, mas quanto maior o arco, mais a pressão vai estar na parte de cima dos ombros e das escápulas, empurrando ombros e escápulas em adução e depressão, ou seja, vai colocar os teus ombros para trás e para baixo, tuas escápulas para baixo e para dentro uma contra a outra. Então, quanto maior o arco lombar, mais fácil é de estabilizar os ombros e as escápulas no banco, mais fácil é de empurrar a barra. Além disso, no momento em que tu vai acentuando o arco, tu consegue usar mais dorsais, mais serrátil e tem menor pressão nos ombros. Então quanto maior o teu arco, menor o risco de lesão para os teus ombros. Mais fácil de estabilizar, mais músculos atuando vocês vão ter na estabilização da cintura escapular e dos ombros, e mais fácil vai ser a transferência de força para a barra. Beleza, prós e contras desse acentuado arco lombar. Pró, como eu falei, muito mais estável, reduz o risco de lesão para os ombros. Se estiver tudo bem posicionado e bem contraído, não existe risco de lesão para a lombar, porque, como eu disse, a barra não está pressionando a tua lombar, ela está pressionando de forma perpendicular ao banco, então a barra te empurra para baixo e a tua lombar está aqui e a barra está aqui. Ou seja, não tem pressão nenhuma na tua lombar, desde que esteja tudo contraído. Então tu tem menor risco de lesão, maior transferência de força, maior estabilização, maior facilidade para tudo isso. E quando a gente está falando de alguma modalidade específica, por exemplo, se for falar em powerlifting, em crossfit, em strongman, em qualquer outra modalidade de força, que quanto maior a carga tu movimentar, melhor, a gente tem uma menor amplitude, ou seja, o caminho que a barra percorre diminui pelo aumento da distância do corpo e o banco e a diminuição da distância entre o corpo e a barra. Beleza? Todos esses prós. Contra. Se o teu objetivo é maior melhora de saúde em termos articulares, amplitude de movimento, flexibilidade, ganho de qualidade. Diga. O MB Ferreira 91, dá para romper o posterior de coxa no supino com arco? Cara, Repete de novo, porque às vezes as pessoas não ouviram a minha voz. a pergunta foi se tem repetindo, se dá para romper o posterior de coxa fazendo supino com arco. Olha, Nós falando de consultoria. a princípio não. Por que a princípio? Porque a princípio eu estou supondo que o indivíduo que está fazendo o supino esteja com glúteos bem ativos, fortes, funcionando, os pés bem posicionados. Lembrando que a pressão dos calcanhares tem que ser para baixo e não para trás. Então a gente vai ter uma pequena ativação e uma pequena participação dos posteriores de coxa, dos isquiotibiais, ali do semimembranoso, semitendinoso e bíceps femoral, como a gente viu ontem, atuando pouco, singelamente nessa estabilização. Então, se tu empurrar o calcanhar para baixo, o que vai estar mais ativo e sendo mais exigido é o glúteo. Então, a menos que tenha alguma disfunção muito grande de glúteo, somado a uma grande carga no supino e a um mau posicionamento dos pés, fazendo a força de flexão dos joelhos, ou seja, puxando os calcanhares contra ti, cara, eu não vejo a possibilidade disso acontecer. Eu não sei se com tudo isso que eu falei, trabalhando contra o movimento, ainda assim seria possível de romper o posterior de coxa. Eu não vou dizer que é impossível, mas eu vou dizer que é improvável. E agora isso é muito importante, até isso me lembrou que eu não falei. Duas coisas. Primeiro, quando a gente vai fazer o supino, essa pressão dos pés tem que ser calcanhar para baixo, para ativação dos glúteos. Quando a gente fala, de novo, em modalidade competitiva de força, é muito comum fazer leg drive. O que é leg drive ou foot drive? É tu chutar o chão, tu fazer contração do quadríceps ao mesmo tempo que a dos glúteos, empurrando calcanhar lateral do pé contra o solo e empurrando para frente, chutando o chão para baixo e para frente.
Por quê? Porque no momento que tu faz isso, tu tem um pico de contração no momento que tu empurra a barra, aumenta essa transferência de força, aumenta a tensão e, consequentemente, aumenta a estabilização e a transferência de força do movimento para a barra. Beleza? Tinha esquecido de falar sobre isso. Beleza, mas aí, ó, diga. O Rafael Carneiro está perguntando qual a diferença do trajeto da barra ser diagonal versus ser um trajeto vertical. Então, na verdade, o trajeto da barra no supino, ele não vai ser nem transversal linear, nem vai ser diagonal. O trajeto da barra no supino, ele forma uma parábola. Assim. Aqui, a barra está alinhada com os ombros. Quando ela desce, alinhada com os ombros. Beleza. Então foi o Marcelo e o Rafael Carneiro. É bom me lembrar disso para eu interagir com as pessoas depois. Então, posicionou? Adução e depressão das escápulas, ombros para trás e para baixo, escápulas unidas e em depressão para baixo. Barra está lá na minha mão, posicionada com os meus ombros. Quando a gente vai fazer a fase excêntrica, a descida, tem uma parábola. Por menor que ela seja, por menor que seja o movimento do cotovelo, o cotovelo vai descer um pouquinho em relação ao ombro. Então, a barra que estava aqui, ela vai fazer uma parábola para baixo até chegar no peito. E no momento que a gente vai fazer a fase concêntrica, a gente vai empurrar a barra, a gente vai fazer força para manter os cotovelos alinhados com o punho o tempo inteiro, como se a gente estivesse entortando a barra. Então, a partir da saída do peito, vai ter uma parábola de volta. Vai fazer a força de entortar e empurrar, e olha de onde ela sai. Daqui do peito, na linha external aproximadamente, e ela vai chegar lá na linha dos ombros de novo. Então, ela não é nem linear nem diagonal, ela é uma parábola. Então, quanto menor a distância do percurso da barra, da posição inicial até o peito e do peito de volta à posição inicial, menos tempo de força tu vai ter que fazer, mais carga tu vai colocar, porque é menor a amplitude. E aí entra aqueles contras do arco lombar. Ideal seria mostrar mesmo, a Tânia falou. Oi? Ideal seria mostrar mesmo, a Tânia falou. Me alcança uma barra que eu demonstro enquanto eu estou falando aqui, daí eu já demonstro isso. Então assim, os contras, rapidamente falando, porque já me disseram que eu tenho menos de 5 minutos para falar, porque eu tenho uma reunião daqui tipo 15, 20 minutos. O contra é, tu vai... Pelo menos pegou uma barrinha leve para mim, oba. Essa barra é olímpica feminina, então ela tem 15 quilos. O contra é, para quem não está competindo em um esporte de força e quer hipertrofia, por exemplo, a amplitude é menor, o tempo de contração é menor, o tempo de tensão é menor, embora a carga também vá ser menor, a gente possivelmente vai ter uma menor possibilidade de ganhos de hipertrofia, ou seja, de volume muscular. Por quê? Porque a gente sabe que para a hipertrofia a gente tem, sim, o principal é a intensidade, ou seja, a carga, mas a amplitude de movimento e o tempo de contração também são muito importantes. Então, provavelmente para quem quer hipertrofia, se o teu aluno objetiva hipertrofia, ou lordose lombar natural, preservada, ou um leve arco. Para quem já me viu fazendo supino, treinando para hipertrofia, 6, 8 repetições, já viu que eu faço um arquinho bem michuruca. Mas quando eu estou treinando pro powerlifting, principalmente na competição, eu tento acentuar o máximo possível o arco lombar. Mas eu vou demonstrar aqui essa parábola que eu estava falando. Vamos lá. Tu pode puxar a câmera mais para trás um pouco, acho que vai ficar melhor de demonstrar, porque eu acho que eu tenho que virar um pouquinho para cá. Aí. Então, vou mostrar rapidamente posicionamento dos pés. Eu não vou ter um suporte de barra aqui para demonstrar, mas eu vou mostrar aqui com um grande arco lombar. Eu não sei se o meu grande arco lombar está tão grande assim, porque eu não estou aquecido, nem alongado, nem fiz ativação nenhuma. A barra alinhada com os ombros.
Quando ela desce, parábola, de volta para o lugar. Então, quando tu desce, os cotovelos vão ir para baixo e um pouco deslocados para frente, em direção aos pés. E a mão fica alinhada com punho e cotovelo. E quando tu empurra, tu vai empurrar para cima e de volta para trás, fazendo rotação interna, né? Tentando jogar o cotovelo contra o corpo para a barra subir de forma parelha. É cansativo fazer arco, pessoal. Vamos lá, gurizada. Aqui, com um pequeno arco, levemente acentuado. E aqui, já viram que meus pés já mudaram de posição. Sem arco nenhum. Olha como o movimento fica muito mais amplo. Para hipertrofia é muito melhor. Para força é muito pior. Mais difícil de estabilizar. Mais difícil de estabilizar, maior o percurso da barra. É isso. Ai, deixa eu tirar essa barra daqui. Então, o posicionamento dos pés no banco, em relação à barra, as contrações e as pressões feitas dos pés, força de tração de calcanhar, lateral do pé, rotação externa do quadril, contração de glúteos, abdômen, bracing, aumento da pressão intraabdominal para a contração adequada, e a pressão dos ombros e das escápulas apertando o banco, em depressão e adução, com ombros para trás e para baixo, é fundamental para a qualidade do movimento e a transferência de força. Cansei. Vou tomar água. Ai, ai. Temos mais alguma pergunta? Por hoje é isso. Então, galera, gurizada, se restarem dúvidas que eu não respondi, pode mandar no direct, pode deixar nos comentários dessa live, que eu vou tentar deixar gravada. Tenho conseguido, então acho que vai dar tudo certo. Eu já estou ficando otimista. Antes era, vou tentar deixar, mas não tenho conseguido, capaz de não ficar. Agora já estou mais otimista. Tem funcionado, acho que vai ficar gravada. Pode mandar pergunta. Amanhã live às 20 horas e 30 minutos mais uma vez. Não esqueçam do evento Personal Trainer de Elite. A inscrição, link de inscrição, está na bio. O evento vai acontecer online e gratuito entre os dias 22 e 26, ou seja, live 22, 24 e 26, sobre o que não fazer na periodização e na preparação dos básicos, o que é uma abordagem mais adequada e como mais ou menos isso deve ser feito ao longo do processo didático no agachamento, supino e levantamento terra. Tem que fazer a inscrição para receber o calendário e o material didático de apoio lá, que vão ser os PDFs sobre o agachamento, o supino e o terra. O do terra e o do agachamento já estão prontos, que eu falei que eu estava terminando, já estão prontos, e agora está tendo a revisão do supino, que deve ficar pronto amanhã. E ninguém vai achar esse conteúdo em lugar nenhum. E esse conteúdo é exclusivo porque eu fiz ele, eu comecei a fazer ele num compilado dos cursos que eu já fiz. Eu juntei os principais aspectos que vão ser abordados no evento, compilei todos eles num PDF que tem aproximadamente 6 páginas, se eu não me engano, cada um, né? 6 ou 7, 5 a 7 páginas, porque tem um que é menorzinho, se eu não me engano, o do Terra é um pouquinho menor, mas tem 5 a 7 páginas cada um deles, e a pedidos lá no grupo, que foram enviados mensagens privadas, enfim, lá no grupo do WhatsApp, vai ter certificado. Provavelmente o certificado deve ser de 2 ou 3 horas. Eu acredito que cada live deva ter entre 45 minutos e 1 hora, então provavelmente 3 horas de certificado. Para quem assistir a live inteira, vai ter uma senha disponibilizada em tempo aleatório durante a live e precisa requisitar o certificado ou uma mensagem lá no WhatsApp ou no e-mail que tem lá disponibilizado, para que a gente efetue, né, vocês enviem a senha e os dados de vocês para a gente poder fazer o certificado e enviar para vocês. Deve levar aí uns 10, 15 dias após o evento para enviar todos os certificados, porque tem que preencher todos eles um por um, né, gurizada? Até amanhã às 20 horas e 30 minutos. Faça a inscrição lá
mandem suas perguntas. Quem tiver perguntas para as lives e conteúdos para enviar, que queira que eu fale mais sobre as análises de conteúdos, manda lá também, porque a live de sexta eu não decidi o assunto ainda. Uma boa noite, até amanhã. Vejo vocês pelas 4 e pouco, 6 horas da manhã nos stories. Tchau!